Então, salve, salve, turma do sexto ano. Tudo beleza com vocês, gente? Vamos dar início aqui, mais uma videoaula da gente, beleza? Mais um encontro da gente de história. Eu sou o professor Rian Antunes e sejamos todos bem-vindos a mais uma videoaula da gente, beleza? Mais um encontro da gente. Lembrando, né, galera, que a gente está aí passando por um período de muita mudança, né, isso, nos nossos conteúdos. A gente estava vivenciando aí todo o esplendor cultural, todas as tradições, enfim, todo o processo organizado, né, que um dia o Império Romano já estabeleceu, certo? Diante de toda a Europa, né? O Império Romano praticamente comandava ali boa parte do planeta, praticamente, né? Então a gente sabe que esse império, enfim, durou ali por mais de 1000 anos, enfim, chegou a cair devido ele não conseguir sustentar, né? Ou seja, devido a vários fatores, invasões bárbaras, vários fatores políticos, certo? Que esse império chegou a cair. Então a gente começa a observar aí, por exemplo, a organização, né? Ou seja, a centralização econômica em um determinado local, que se chamava Roma, certo? E no mesmo momento a gente vê uma descentralização, ou seja, uma desorganização econômica, que logo após, né, enfim, a queda do Império Romano, começou a surgir, por exemplo, o Império Bizantino, que era o mesmo império, certo? Ou seja, só tinha mudado de nome, ok? Lembra que a gente falou na última aula, o Império Romano ele cresceu de uma forma tão grande que ele dividiu ao meio, ficou sendo o Império Romano do Oriente, Império Romano do Ocidente. Com a queda do Império Romano do Ocidente, ficou a estratégia do Constantino, né, que era, enfim, o imperador do Império Romano do Oriente, era o quê? Não, vamos mudar o nome, né, vamos deixar agora Império Bizantino. E isso começa, enfim, a ascensão do Império Bizantino, ok? Enfim, as questões religiosas que começavam a mudar, aparecimento da Igreja Ortodoxa, enfim, todas essas questões, aparecimento de novos povos bárbaros, enfim, todas essas questões aí. Então a gente vê momentos toda hora de centralização econômica, descentralização econômica. E isso, lógico, vai ser muito comum nesse período, porque o mundo estava acostumado com um único sistema econômico, ou seja, que era o Império Romano, ok? E isso, após a sua queda, lógico, tinha que se organizar economicamente de novo, já que a economia naquela época estava um caos, né? Ou seja, surgimento da burguesia, enfim, e tudo mais. Então, a Idade Média, ela vai chegar, por exemplo, com o sistema de feudos, certo? Que a gente também conhece por sistema feudal, que era uma organização econômica, né, que as sociedades daquela época, descentralizadas, certo? Ou seja, desorganizadas após a queda do Império Romano, cada sociedade na Europa começou a se organizar, certo? Aqui está a Europa e aqui está cada país que compõe a Europa, certo? Começaram a se organizar em sistemas de feudos, certo? Ou seja, feudalismo. Tudo bem, gente? Ou seja, era uma nova ordem, né, de se organizar economicamente, era uma nova ordem de se impor um Estado que estava cada vez mais descentralizado, ou seja, desorganizado, porque o que o Império Romano fazia era o que? Ele unificava praticamente tudo isso. Com a queda dele, enfim, a queda do Império Bizantino, essas sociedades começaram a ficar descentralizadas, ou seja, cada uma tinha sua segregação. Porém, todas elas, segregação quando o professor fala é a sua separação mesmo, ok? Porém, todas elas habilitavam-se do sistema feudal, ok? Do feudalismo. E isso, galera, vai ser característica principal da Idade Média, ok? Falou em Idade Média, a gente simplesmente já lembra logo o quê? Sistema feudal, feudalismo e tudo mais. Tudo bem? As bases econômicas não giravam mais em torno de Roma, certo? Por quê? Porque o Império Romano tinha caído, o Império Bizantino também e tudo mais. E sim de vários feudos que começavam a organizar a Europa economicamente. Aparece, por exemplo, aqui características como o colonato, certo? Aonde a gente tinha aí o predomínio dos suceranos e dos vassalos, aonde a gente tinha a prática da sucerania e da vassalassagem. Os suceranos, por exemplo, era quem doavam as terras, certo? Os vassalos era quem recebia essas terras, porém eles tinham que trabalhar e dar uma boa parte da produção para os suceranos, ok, gente?
Isso aqui mostrava cada vez mais o quê? O valor da terra neste período da Idade Média, ou seja, os suceranos era quem tinha as posses de terras, então eles davam para os vassalos, porém, boa parte da produção dos vassalos eles tinham que contribuir economicamente para os suceranos. Assim, o professor coloca aqui explicadamente, certo? A organização social dentro do sistema do feudalismo. Praticamente, galera, o que a gente tem hoje no nosso sistema econômico que a gente estava estudando em geografia, no capitalismo, lembra? A gente sempre, na história da humanidade, a gente vai ter essas pirâmides etárias, certo? Ou seja, as pirâmides de hierarquização, ou seja, as pirâmides que praticamente a gente não tem uma mobilidade social, ou seja, de uma classe pular para outra, ok? Então é nesse período aqui, ó, que no sistema feudalismo a gente vai ter no topo da pirâmide, claro, o senhor feudal fazendo absolutamente quase nada, ou seja, só administrando todas as terras. A gente vai ter logo abaixo o clero, que hoje em dia é representado pela Igreja Católica, enfim, pelos papas, os bispos e tudo mais. Só mudou de nome, certo? Clero, antigamente, hoje é a Igreja Católica. A gente tem o papel da nobreza, certo? Que são os grandes vencedores de guerras, os grandes líderes do exército, que o senhor feudal simplesmente promete o quê? Promete lhes dar terras e mais terras, o quanto eles vão vencendo nas batalhas, né? Ou seja, os principais líderes do exército. E os servos são representados pelos trabalhadores do campo, ou seja, os camponeses, que simplesmente sustentam esta pirâmide toda. Ou seja, os servos eles apenas servem, eles fazem a servidão, ou seja, eles são praticamente o quê? Escravos. Ok, gente? Praticamente o que a gente tem hoje, né? No sistema capitalista, a gente não tem, por exemplo, o proletariado, que são os trabalhadores. A gente tem, por exemplo, a classe a média, a baixa, média, alta, certo? A gente tem a burguesia, ok? Praticamente o que a gente tem hoje no sistema capitalista, que a gente chegou a estudar em geografia. Beleza, gente? Galera, essa videoaula de hoje vai encerrando aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Antes disso, peguem aí o exercício da atividade que fica sendo a página 303, questões 1 e 2. Valeu, galera. Tchau.